Jeitinho brasileiro, hein? Acaba em pizza? Por que o jeitinho brasileiro é considerado uma característica do brasileiro, será, hein? O que você de casa acha? Participe com a gente, a Juliana Bordim, psicóloga, vai bater um papo conosco assim, sobre este assunto. Ju, me diz uma coisa. O jeitinho brasileiro sempre acaba em pizza, Ju? Boa tarde. Ai, nós estamos cansados disso, não é, Maica? É uma coisa que eu estava pesquisando, estava lendo sobre este assunto. E vocês, da área de psicologia, têm até uma pesquisa feita sobre esse jeitinho brasileiro, essa característica do brasileiro, é isso? Sim. Nós somos taxados lá fora, né, por todos que conhecem o Brasil, visitaram o Brasil, fizeram negócios no Brasil, como nós somos trapaceiros. Quer dizer, credo, que coisa feia, né? Infelizmente. Nós passamos a perna mesmo. Então temos esse rótulo de trapaceiros. E aí aquela questão da pizza, essa questão que tudo acaba em pizza veio por aquela questão na época política, né? Na década de 90 ali, na questão do Fernando Collor, né? Isso. Sim, é outro rótulo que nós ganhamos devido à situação que nós mesmos cometemos. São falhas que proposital, com intenções, né? Existe todo eu arquiteto fazer coisa errada, eu planejo. Então, são rótulos cabíveis, né? E nós mesmos usamos isso. Isso não é algo que nós possamos nos orgulhar. Nós precisamos lutar para mudar, para reverter, para ter uma nova educação, né? Isso não é mais papel da escola. Nós temos que voltar às origens familiares, aonde nós erramos, aonde nós estamos errando ainda, né? Porque são valores que nós deixamos de exercer e muitas vezes nossos filhos se acostumam vivendo dentro desse ambiente, né? Onde nós atuamos de forma corrupta, muitas vezes, em pequenas situações, como estacionar o veículo na vaga do idoso. São pequenas vantagens do dia a dia. Eu vou ali rapidinho, né? Isso. Então, são mentirinhas que a gente aplica. Então, os filhos, eles vão degustando disso. E é uma cultura que a criança, ao crescer no ambiente, ela não tem mais o senso crítico de, muitas vezes, até tem numa fase adulta, exposta a uma sociedade. Demora para ela ter o seu próprio senso crítico, né? Demora demais. Tem uma participação dos nossos telespectadores, dos nossos internautas também aqui na nossa rede social. Vamos ver o que o pessoal está falando? Boa tarde, Maica. Jeitinho brasileiro é sinônimo de malandragem? É a Fernanda Vieira que está participando. Um beijo, Fer, para você. O que é isso, Ju? Então, Fernanda, sim, é sinônimo de malandragem. Ai, infelizmente, triste, né? não é bonito. E nós temos que fazer essa revisão mesmo individual. A responsabilidade não é mais se o vizinho está... nossa, o vizinho está gastando muita água, então também vou gastar. Não, eu tenho que fazer minha parte. Não o vizinho está fazendo festa, também vou fazer. Agora no coronavírus não pode, vou fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, independente se o outro está fazendo ou não. O político está se corrompendo, eu vou me corromper também. Ele é político, rouba, mas faz. Entende? Então, são culturas ditas por nós mesmos que a gente acaba imitando, copiando na hora que vê tá fazendo. Então, nós temos que pensar no singular. Não importa mais o que os outros estão fazendo ou que a grande massa está fazendo. E sim, a proposta eu me promovo, em primeiro lugar, promovo meu trabalho, promovo minha família. Já está fazendo o bem, já é o suficiente. Não pense no lá fora, pense no dentro, que é mais fácil, o mais simples. E a gente percebe que são coisas assim que às vezes a gente pode falar assim, mas é pequenininho, né? E é nessas pequenas coisas que nós nos igualamos às grandes coisas, às grandes atitudes de políticos, né? De outras pessoas que a gente vê na mídia, que participou de corrupção, participou de uma situação que não é moral, que não é ética. Então a gente acaba se igualando, mesmo sendo algo pequeno. Sim. E
assim, uma das minhas propostas como psicóloga, muitas vezes, é buscar um tratamento psicológico para situações um pouco mais graves. Porque o que nós temos? Uma sociedade muito doente e, assim, a nível psiquiátrico mesmo, que não tem cura, inclusive. Muitos psicopatas estão no poder, né? E transmitindo esses valores, né? Na linguagem, eles colocam assim, a família, a sociedade, uma questão de nacionalismo e nos bastidores isso não é aplicado e isso vem de cima para baixo, essas informações, e nós acabamos muitas vezes aplaudindo isso como certo, né? Então a ideia é, se eu não consigo fazer sozinho, busca um tratamento, busca uma psiquiatria, busca uma psicologia, vá procurar se conhecer, se entender, porque a ideia é responsabilização no individual, né? A gente, quando vai fazer, por exemplo, uma família, será que a gente tem essa condição realmente de nesse momento eu me coloco como pessoa humana? Será que eu tenho condições de transmitir valores, uma boa educação, princípios, e eu consigo promover essa criança que vai vir ao mundo? Se a resposta for não, não faça. Entende? Já tem criança demais, não faça. Então isso já começa nessa proposta do eu responsável por mim mesma e responsável pro outro que eu vou muitas vezes colocar no mundo. E não adianta, nós somos responsáveis pelo outro, sim, até uma certa idade, não tem como a gente não ser responsável, né, Ju? Exatamente, e a sociedade é muito cruel. Por exemplo, não adianta a gente querer colocar as crianças por aí, andando por aí, e a sociedade vai puni-los. A sociedade, ela promove a educação de forma mais grosseira. Ela é macro. É muita punição, você não serve, você tá fora do emprego, a gente pegou você roubando, entende? Então é muito, esse tipo, esperar por esse tipo de educação, ou uma instituição presidial, por exemplo, é muito punitivo. Então assim, a ideia é, vamos nos responsabilizar, faz uma revisão pessoal, faz uma psicoterapia, se envolva com você, para depois pensar em participar mais na sociedade, colocar aí uma família, né? Para que você tenha condições realmente, né? Repensar, refletir, se autoconhecer, né? Eu acho que essa é a proposta. O Brasil, ele precisa se expandir o nível de consciência, né? E é individual que a gente faz isso. A gente está copiando os países de primeiro mundo já, né? Mas assim, é um pouquinho mais lento aqui. É mais lento. É muita gente nesse Brasil, né? E muita gente com um pensamento diferente. E muita gente participando aqui com a gente também no Vitrine Revista. Tem mais uma participação aqui, ó. Quero ver quem tá junto conosco nesta tarde. Meu marido sempre fura fila no trânsito. Eu sempre brigo com ele. Como eu posso convencer ele a parar com esse jeitinho brasileiro? É a Suzana Albuquerque. Muito obrigada pela sua participação, Suzana. E ó, esse é um típico... É uma típica atitude que a gente pode achar que não quer dizer nada, que não vai se comparar a uma atitude de corrupção, mas tá ligada, né? Tá ligado, sim. Não tô falando que ele é corrupto, mas a atitude em ser o jeitinho brasileiro... a oportunidade faz o ladrão? Nem sempre. Às vezes o ladrão já existia antes da oportunidade. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do trânsito. Ele não aplica esse ato corruptível ou de vantagem somente no trânsito. Ela conhece o marido que tem. Então, se ela observar, ele deve fazer outras coisas que ela também fica desagradada ou até chocada, né? Mas ela o conheceu dessa maneira, já desde o namoro. Aí entra no campo da psicoterapia, né? Esses desagrados que ela sente já vem antes dela casar com ele. Ele já era esse homem, né? Então tem outros níveis de vantagem que ele já vem obtendo na relação com ela, muitas vezes até com ela, né? Com o familiar dela, não sei. Então de algum jeito ou de outra, ela é uma tentativa quase que frustrada mesmo. Mas você viu que ela quer ela quer ajudar ele. Sim, mas muitas vezes ele tem a sua resistência, porque como ela já está na zona do conforto, a relação marido e mulher, ela pouco atinge, né? Já tem aí um tempo já de caminhada juntos e até hoje ela não conseguiu promovê-lo.
O importante é que se de repente eles tiverem filho, ela falar, filho, não faça isso que teu pai tá fazendo. A porque isso a criança vai falar, pai, por que você faz isso? Talvez, assim, ó, um espaço de tempo um pouco mais longo, ele possa se promover. Gente, o ser humano é tão maravilhoso. Se tem uma espécie que é maravilhosa, somos nós. Nós temos a condição intelectual de desenvolvimento a todo momento. Às vezes eu tenho uma bela esposa, um belo filho, por que não me promover com essas pessoas? Mas a gente tem uma resistência, uma teimosia, que muitas vezes tem tudo isso para nos agarrarmos e nós deixamos. Quer dizer, por uma teimosia boba, Sim. né? Atitude sim, que é desnecessária. Infantilidades. E aí eu deixo de progredir como ser humano, deixo de aprender, né? E aí? Mas é legal. Perco, e muitas vezes, pessoas importantes. Sim, né? E o bacana é que ela sabe, né? Você viu, a Suzane já tem noção do que é o jeitinho brasileiro, né? Sim. E é bem isso que a gente queria despertar em você, que é nosso telespectador aqui. Nesse momento que nós estamos vivendo também em relação à pandemia do coronavírus, muitas reflexões começam a ser feitas. A gente tem que parar para analisar o momento que nós estamos vivendo, pensar mais no próximo e, querendo ou não, de uma maneira ou outra, esse jeitinho brasileiro pode, às vezes, atingir ao próximo. Porque isso que você falou foi fundamental, porque a ideia do cooperativismo, nossa, é algo que lá fora está sendo usado há muitas décadas. No Brasil, agora com a pandemia, parece que o tema está aceso, né? Aceso. Quer dizer, um ajudando o outro, você abriu o programa falando força, gente, né? Você vê, isso é cooperativismo, né? Mesmo que seja por uma palavra, um gesto de carinho, maneira, né? Então, tá todo mundo solidário, tá todo mundo sentindo o drama do outro. Isso é muito bom, ter essa empatia coletiva, né? De o que aquele comerciante está sentindo, qual é o drama que está passando, qual é o sofrimento, o que a família está passando, né? O que seus funcionários estão passando. Quer dizer, a ideia do cooperativismo, eu acho que podia até ser, tem a democracia, tem o socialismo, o comunismo, podia ter o cooperativismo, né? Sei lá, alguma coisa nova aí que seria mais vantajoso para todos nós. Com certeza. Quer dizer, todo mundo ia ser bem atendido. Então, é minha opinião como psicóloga. Maravilhosa, né? muito bom. Tem muita gente pensando nisso, muitas ideias, muitas pessoas maravilhosas, né? E com opiniões tão diferentes, e que a gente podia abraçar tudo e todo mundo ser promovido e ser feliz. Com certeza. A gente tem que pensar nessa questão de moral, nessa questão de tirar essa característica do jeitinho brasileiro, pensando nessa geração, pensando nessas crianças. Você vê como que é importante. Nossa, uma menina tão inteligente e se comunicando tão bem, né? Provavelmente atrás dela tem bons formadores, boas pessoas que a incentivaram e que promovem ela a todo momento, mas antes de tudo eles estão se autopromovendo, né? Ela parece uma adulta, né? Parece, incrível, né? Fala com tanta propriedade, isso, né? E já demonstrando aí interesse em divulgar o que ela está fazendo em casa, que é uma brincadeira, que pode também crescer para uma arte, vai saber até definir a escolha da profissão dela. Às vezes, brincadeiras domésticas, né, como essa, ela pode, sei lá, ir para o design. Descobre alguma coisa. Para as artes, né? E eu achei fantástica a reportagem. E aí que o jeitinho brasileiro se torna bom. É verdade. Tem um lado bom, olha só. Porque isso é uma característica do brasileiro, reinventar-se. Você vê a pandemia, isso não só no Brasil, é um retrato mundial. Mas em comparação à nossa cultura, sempre foi assim. O brasileiro é um povo sofrido mesmo, né? Nós somos 200 milhões de pessoas, sendo que distintas em classes sociais, sendo a maior parte da população ainda passando fome, né? Você, nós aqui, todos aqui do estúdio, ninguém sabe o que é passar fome. Né? A gente sabe o que é ter apetite. Eu tô com apetite, eu tô com uma fominha. Mas nós nunca passamos fome. E existe pessoas, assim, a grande massa ainda passa muita fome. Né? Então, assim, é uma revisão importante. E essas pessoas, em especial, que estão passando fome, sabem se reinventar. Sabe se promover. Assim, existe as pessoas que são de má fé, que promovem o mal,
intencional sem precisar. Isso é uma dica importante do jeitinho brasileiro, que promove o mais fome, mais miséria e mais morte. Quer dizer, eu retiro da nação o suprimento para a sobrevivência, inclusive. Agora, existe aquela pessoa que está passando fome que rouba o leite, mas porque realmente a família está passando fome. Né? Eu até vi uma vez, logo no começo da pandemia, onde aquela questão das pessoas buscando auxílio emergencial na fila, e tinha um senhor em uma das matérias que estava lá há algum tempo e estava sem comer, e nisso passou a reportagem no jornal, e um telespectador viu, e ele foi lá na fila ajudar, dar um pedaço de pão, levar uma caixa de leite, porque ele ficou sensibilizado com a situação daquela pessoa. Então a gente pode perceber assim que existe esse jeitinho brasileiro onde a gente tem essa característica negativa e existe, a gente consegue, acho que no fim do túnel, ver uma luz assim, nessa questão que o jeitinho brasileiro pode ser também solidário, né? De e benéfico. Benéfico, isso. Essa pandemia veio com essa proposta também do auxílio emergencial, inclusive para os administradores desse projeto, né, do auxílio. Foi uma grande surpresa entender que a quantidade de pessoas, né, autônomas, desempregadas e miseráveis, o que é um grande alarmante assim, para todos nós. Nós não tínhamos ideia, né, a grosso modo, o quanto ser brasileiro não está fácil mesmo, né? Então, nós não estamos mais no tempo de perder tempo, Maica, sabe? Eu acho que o brasileiro, todos nós já estamos cansados dessa coisa da esperança, sabe? Nós não podemos mais esperar. Tem muito mais gente boa sentado no sofá, nos assistindo, sabe? Eu vejo no consultório pessoas incríveis com inteligências que podiam estar aplicando isso a favor da sociedade. Essas pessoas boas precisam entrar mesmo no meio político, sabe? Empreender e colocar todo o seu conhecimento em prática, em benefício da população. Porque os psicóticos, os psicopatas, adoram poder, Maica. Adora estar em evidência, adora estar no controle das coisas. E eles são minoria. Só que como nós somos muito passivos, né? Pessoas muito boas e inteligentes são passivas, sabe? Gosta de... Tem lá seu comércio, fica só lá, sabe? Ou vai para uma sala de aula, um docente, fica só ali. Mas eu acho que a gente tem mais condições de ampliar mais o nosso campo de atuação, né? Isso de uma forma mais comunitária, mais ligado maior, com uma ligação maior à sociedade, né? É muito curioso isso, né? É muito interessante esse assunto e a gente consegue ficar horas discutindo sobre isso. Quero aproveitar e mandar um beijo para a Sueli. Ela participou do nosso Desafio do Hambúrguer e ela falou assim, Ju, que o jeitinho brasileiro dela é sempre pensando no bem. Que bom, viu, Sueli? Isso é importante. É isso aí. E eu acredito muito nisso também, que os brasileiros, muita gente tem o seu jeitinho brasileiro voltado, tá, pro lado positivo, viu? E nem tudo, né, por mais que a gente ache que acabe em pizza, né, a gente, que seja numa pizza boa, igual essa aqui que a gente vai comer hoje. Não, e a pizza não pode levar esse rótulo, né? Não, coitada da a pizza é maravilhosa. Ju, quero agradecer de novo, a sua presença aqui hoje. Foi muito bacana. A cada nova participação eu tô mais assim à vontade. Que bom, a gente fica feliz com isso e nós estamos aqui sempre de portas abertas para você. A gente se veja em breve de novo. Com certeza, batendo esse papo, fazendo essa filosofia, refletindo, muito né? bom. Que a gente possa de alguma maneira também ajudar você de casa. Um Isso, beijo pra eu agradeço você, a tá? participação e poder ajudar de alguma forma. Beijo.